e acreditando que se perdeu contato, a pessoa do outro lado já seguiu a vida, esqueceu e assim por diante. Por que que ele ou ela não volta? Vamos entender alguns cenários aí que muitas vezes a gente acaba ficando meio desesperado, meio nervoso, não sabendo como lidar e assim por diante. Vamos lá, galera, então falando sobre os 4 cenários aí mais comuns que ele ou ela aí não volta, né? Que a gente vê essas situações que, pô, não tá voltando, tá acontecendo e tal, e como que a gente pode resolver essa parada aí. Para quem é a primeira vez, eu sou o Luciano e eu ajudo aí você a atrair o seu ex-marido, ex-esposa de volta, sem que você precise correr atrás, se humilhar, salvar a sua família, de uma forma que realmente você conte aí uma nova história e que dure aí ao teste do tempo. Vamos lá. Qual cenário você está hoje que você acredita que está muito difícil, que ele não está voltando ou que não está acontecendo nada do outro lado? Qual é o sinal que você tem aí que você acredita que está complicado? Mais tempo separado, bloqueado, litigioso, tudo isso são comportamentos de uma visão, de uma percepção. Eu falo muito de percepção. Por quê, pessoal? A questão toda se dá em relação a como você enxerga o mundo. O mundo não é do jeito que você acha que é. Ele é do jeito que você vê o mundo através das suas crenças. Para alguns, o mundo é mau. Para outros, o mundo é maravilhoso. Falando da mesma coisa, da mesma região, do mesmo tudo. Então, são mudanças de olhares. Então, o que importa dentro da relação é como você faz essa pessoa perceber você, perceber a relação com você, e perceber o que vai ter de diferente no futuro com você. Então, a mudança de percepção, ela é obrigatória. E para isso, você tem que passar alguns passos. Primeiro cenário é o seguinte: Luciano, está muito difícil, etc e tal. Por quê? Nós terminamos aí recentemente, poucos meses, e vocês de repente não se falaram mais desde então. Ele ou ela não dá notícia, você não fala, você não tem nenhum motivo para falar nesse primeiro momento. Então vocês perderam contato de uma forma aí que sendo um rompimento recente. Nessas horas, a maioria das pessoas acabam se preocupando e acreditando que se perdeu contato, a pessoa do outro lado já seguiu a vida, esqueceu e assim por diante. Mesmo com relacionamentos que terminaram há mais tempo, ou nos recentes, continua o sentimento, a preocupação, o hábito, como vocês tinham, só que o cenário que vocês estavam vivendo no final da relação, ele era um cenário catastrófico, um cenário aonde não tem como ele imaginar ou ela imaginar algo diferente. E aí o que acontece? Quando vocês rompem, essa pessoa, ela vai embora, ela não entra em contato. Se de repente você estiver fazendo contato zero, ou simplesmente, né, mesmo que seja instintivo, não entrou em contato, essa pessoa, ela também, veja só, a questão não é que ela te esqueceu 100%, esquecer não existe, ela pode até conseguir num determinado momento, dependendo da quantidade de coisas que você fizer errada, ou ela fazer um esforço danado e começar a ter uma outra vida. Mas raríssimos casos quando acontece isso, porque tem que cometer um monte de atrocidade. Mas a verdade é que essa pessoa, ela ainda não está preparada emocionalmente para lidar com algumas situações. Então ela não consegue ainda estar pronta ou pronta para entrar em contato com as próprias emoções e lidar com você. Porque, veja, a pessoa ela vai se esforçar para sair da relação definitivamente. Eu sei que não é o que você quer escutar, provavelmente. Então, entenda, quando a pessoa sai e ela não entra em contato, ela está se esforçando para tentar superar e seguir em frente. Só que quando você está perto, quando você fica em cima, pedindo, implorando, você não deixa essa pessoa dissipar o negativo e você, na verdade, presta atenção, quando você está por perto o tempo todo, você está ajudando a pessoa a te superar. Porque todas as vezes que ele ou ela tem algum tipo de buraco emocional ou alguma saudade, é só ele chegar perto ou então olhar para o lado e você está lá. Então é legal estar aqui, aí mata aquela vontade de estar perto e quando você vê, ele se afasta de novo. Você fala, mas por que está fazendo isso comigo? Quando você fica por perto e você entrega para eles, alimentando o ego, colocando o pedestal, você não deixa, inclusive, a pessoa passar pela abstinência, pela quebra do hábito, pela dor. A dor que eu digo do rompimento. Mas ele está feliz, Luciano? Tá bom. Você pode acreditar no que você quiser. Mas a verdade é que emocionalmente existe um processo. Emocionalmente, ela vai falar, ele vai falar, para mim não interessa. E aí é onde eu viro para vocês e digo,
por mais que os rompimentos e os relacionamentos de vocês sejam únicos, eu sei que cada um tem a sua história específica. Só que de uma coisa eu entendo, é de comportamento humano. E o comportamento humano ele é padrão frente a alguns gatilhos e estímulos. Então, se você fica estimulando o ego, o orgulho, ele só vai ter uma coisa, ou ela só vai ter uma coisa de você, como eu sempre digo, ele só vai ter pena, piedade, vai olhar para você com admiração? Não! E continua vendo alguém que eu só te vejo como a mãe dos nossos filhos, ou como pai, mas não te vejo mais como mulher. Aí, ó, aquela rasgada no peito. Se você está nesse primeiro cenário, terminaram recentemente, e vocês não estão falando desde então, é um bom momento para você trabalhar aquilo que eu tanto bato na tecla. Tem gente que vira para mim e fala assim, Luciano, o seu canal fala muito mais de desenvolvimento pessoal do que de casamento. E me diz uma coisa, e por acaso você quer estar do lado de uma pessoa que é medíocre, que é mesquinha, que é egoísta, que é insegura, que tem baixa autoestima, agradadora, agressiva, ciumenta, controladora? Você quer estar do lado de uma pessoa assim, sim ou não? Se você não se tornar uma pessoa magnética, incrível, admirável, desculpa, amigo, você está no lugar errado mesmo. Você não sabe nem o que você está fazendo. Você está achando que essa pessoa vai voltar para você por quê? Por causa dos nossos lindos olhos azuis, que nem isso eu tenho. Né? Não, é por quem você se tornou, pelo que você pode proporcionar na vida dessa pessoa, as experiências, pelas suas dedicações, pelos seus sonhos. Por isso que eu brinco tanto, né? É importante fazer luzes, tá? Claro que é. Só que deixa eu te falar, quando você abrir a boca, se você não tiver trabalhado o desenvolvimento pessoal alinhado à família, porque tem que entender isso. Muitas pessoas entram no trabalho do desenvolvimento pessoal, do tal do empoderamento pessoal, e acabam também com as famílias. É que nem terapia. Um monte de pessoas vão para terapia, um mês depois separou de você. Não é que a terapia não funciona, mas é porque os valores utilizados dentro de um processo vai influenciar a pessoa. Então o problema não é a profissão, é o profissional. Então, se você canaliza essa força para o mal, você vai usá-la para destruir. Se você canalizar ela para o bem, você vai usá-la para construir. E aí, você está sabendo direcionar isso para edificar ou para destruir? Segundo cenário, quando você tem vários outros rompimentos. Então, de repente, você vira agora e fala assim, Luciano, a gente já terminou umas 2, 3 vezes e voltamos, tal, a gente sempre brigou e voltou, aquela história toda. Será que tem volta? Dessa vez parece diferente. Parece que realmente acabou dessa vez. Aí você começa a se perguntar, será que é mais um rompimento temporário e a gente vai voltar de novo? Ou será que dessa vez acabou de vez? Então, veja só, um dos pontos que você tem que ter atenção é o seguinte, vocês talvez terminem, voltem, terminem, voltem, terminem, voltem. Primeiro que esse é o tipo de relação complicada, porque vocês vivem na ameaça. Qualquer coisa vai embora. Aí qualquer coisa, o outro vai embora. Aí qualquer coisa, o outro vai embora. Então vocês ficam num processo de ameaça. Os dois ficam pisando em ovos e acreditam que eu vou romper para ver se ele me valoriza. Ou ele fala, vou romper porque assim ela vê que eu tô falando sério. Só que tem um problema. Se vocês estão rompendo muito na linha do tempo, chega uma hora que isso cansa. E aí ele ou ela, de repente, dessa vez, você tá sentindo que dessa vez tá diferente. Porque a pessoa tá cansada das repetições. E isso sim, não dá para negar. Quando a pessoa pergunta para mim, Luciano, tem jeito de reverter quando a gente já rompeu várias vezes? Claro que tem. Só que agora eu quero que vocês entendam com muito amor o que eu vou falar. Tem jeito de voltar? Tem jeito de reconstruir o casamento, salvar a família quando tem esse tipo de rompimento várias vezes? Tem. Só que entenda uma coisa. Não dá para negar que esse tipo de repetição prejudica o processo. Sabe por quê? Porque todas as vezes que rompe, volta, porque os dois acreditam que pode ser diferente. Aí rompe de novo. Poxa vida, não foi dessa vez. Acho que não vai dar mais certo. Aí vocês sentem falta, uma atração, vocês não conseguem ficar longe um do outro, aí volta de novo, daqui a pouco rompe de novo, daqui a pouco volta de novo. Só que o que acontece? As pessoas envolvidas nesse processo começam a ter uma crença instalada. Já tentei muitas vezes, então não é para ser. A pessoa começa a se convencer que aquele cenário já não é mais. E isso pode ser provavelmente a cabeça do seu ex, da sua ex. Terceiro cenário, terminou há um tempo e perdeu o contato com ele ou com ela. Gente, eles têm ainda sentimentos, na maioria massacradora das vezes. Como eu falei no cenário 2, você também precisa mudar a abordagem. Você precisa lembrar que você está vivo ou viva. Você tem que lembrar ele ou ela que vocês estão vivos. Então, nesse caso, além da sua mudança ter sido também radical, você precisa mostrar que vocês
Existe ainda. Ou seja, é criar uma reaproximação, é criar um rapport. O que é o rapport? Uma conexão com a pessoa. E não é uma conexão que é pedir para voltar, nem nada disso. Rapport é você se conectar energeticamente com a pessoa sentir que tem algo diferente. E tudo isso no momento certo, sem parecer apressado. Aí você vai trabalhando sistematicamente, mostrando que você está vivo ou viva. Simplesmente isso. Aí sim você vai fazer uma aproximação. Último cenário, pessoal. Quando vocês, de repente, chegaram num ponto de falar sobre voltar, mas ele ou ela não está interessado em voltar nesse momento. Então, Luciano, a gente chegou até a falar de voltar, mas ele ou ela não está interessado. Muito bem. Se isso aconteceu, já é consequência de um erro básico que eu falo muito aqui. Por quê? Porque não se fala de relação, não se fala eu falar de voltar, de como vai ser, etc e tal. Eu não recomendo isso nunca. Quando a pessoa fala, inclusive você não entra nesse jogo, você tem que saber conduzir isso como sendo a ideia dele e você talvez não queira nesse momento. Então, se vocês estão falando em voltar, você já está cometendo um erro, porque você está discutindo abertamente o processo. Então, você, primeiro, se você caiu nesse erro, não caia mais. Você provavelmente não teve sucesso. Você provavelmente se frustrou e a pessoa, escapou de você. Nesse momento, pessoal, mais uma vez, precisamos apenas criar o rapport, nunca falar da relação, pelo menos não agora, não é o momento. Então esse é o quarto cenário. Mas sabe por que eu estou falando isso? Porque existe um padrão comportamental emocional. Então, quando você entende como funciona neurologicamente a cabeça sua e a cabeça do seu ex, da sua ex, você consegue conduzir para reconectar os fios que saíram, os fios que ficaram aí quebrados. Então, quando você tem essa sabedoria, você volta a conectar e, mais do que isso, a fortalecer de uma forma que aquilo fica blindado para você construir uma história que não vai ter mais problema de ameaça de divórcio.